cheios do Espírito Santo, durante o avivamento na rua Azusa, enquanto oravam, Deus colocou em seus corações um único nome: Pará. Eles nem sabiam onde ficava esse lugar, mas entenderam que Deus os estava enviando. Sem riquezas, sem garantias, sem conhecer a língua portuguesa, embarcaram pela fé. Tinham apenas uma Bíblia, um coração ardente e a certeza de que o Espírito Santo iria adiante deles. Aleluia. No dia 19 de novembro de 1910, chegaram a Belém do Pará. Era o começo de algo que ninguém poderia imaginar. Muitos duvidaram, outros rejeitaram, mas Deus começou a confirmar a sua palavra com sinais, conversões e vidas transformadas. E aqui, neste país chamado Brasil, muitos missionários atravessaram rios, enfrentaram florestas, caminharam por estradas de barro e viajaram dias em barcos e lombos de animais para anunciar ao povo brasileiro que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época não havia templos luxuosos. Muitas das vezes os cultos aconteciam em casas simples, debaixo de árvores ou em pequenos barracões, mas havia algo precioso: a presença de Deus estava com eles. E em 5 de setembro de 1930, durante a primeira Assembleia Geral Convencional, realizada em Natal, no Rio Grande do Norte, foi fundada a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Na histórica convenção de 1930, Daniel Berg e Gunnar Wingren e os demais missionários suecos entregaram a liderança da obra aos pastores brasileiros. Mais do que uma mudança de direção, foi a passagem da tocha do avivamento. A igreja, agora firmemente estabelecida, assumia sua missão de levar o evangelho aos 4 cantos do Brasil, pois a obra sempre pertenceu a Deus. Antes que existissem templos, haviam joelhos dobrados. Antes das multidões, havia missionários com uma Bíblia nas mãos e um coração ardendo pela paixão de ganhar vidas, pois missão são o coração de Deus. E a Sename representa essa mesma chama missionária, o compromisso de levar o evangelho até os confins da terra e alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque enquanto houver uma alma sem Jesus, a missão da igreja continuará. Enquanto a chama do avivamento se espalhava pelo Brasil, Deus também preparava o Maranhão para receber essa poderosa mensagem. No ano de 1920, o missionário pastor Clímaco Bueno Asa e sua esposa missionária Júlia Galvão de Lima Bueno Asa embarcaram rumo a São Luís. Após dias de viagem, chegaram à capital maranhense decididos a cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. No início, parecia que nada aconteceria. Os primeiros cultos tinham poucos participantes. O missionário saía pelas ruas vendendo Bíblias e literatura cristã, batendo de porta em porta, anunciando que Jesus salva. Muitos fechavam as portas, outros zombavam, mas Deus sempre honra aqueles que perseveram. Então, uma porta se abriu, na casa de número 149, na rua 7 de setembro, em São Luís,
começaram as primeiras reuniões de oração. Ali o Espírito Santo começou a operar maravilhas. Homens e mulheres renderam suas vidas a Cristo. Muitas famílias foram transformadas e a chama do Pentecostes começou a incendiar o Maranhão. Da capital, o evangelho avançou para o interior. Missionários enfrentaram longas viagens por rios, matas e estradas difíceis para alcançar cidades e povos onde o nome de Jesus ainda era pouco conhecido. Em 1934, foi criada a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão, CEADEMA, fortalecendo a unidade da obra e impulsionando ainda mais a expansão do Evangelho por todo o Estado. Há uma chama que atravessa gerações e ela continua viva em cada igreja, em cada obreiro, em cada jovem que decide servir ao Senhor. A CEMADEMA representa uma geração comprometida com Cristo, firmada na palavra e cheia do Espírito Santo. É o testemunho de que Deus continua levantando pessoas para fazer a diferença nessa geração, vivendo em santidade, anunciando o Evangelho e sustentando a obra do Senhor. CEMADEMA, além Brasil, atravessando fronteiras, conectando pessoas e transformando vidas. Que esse compromisso nunca seja apenas um lema, mas um estilo de vida. Que cada coração permaneça firme no altar, disposto a dizer todos os dias: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua glória. E houve um dia em que Deus olhou para o Lago da Pedra e determinou que esta terra também ouviria a mensagem da cruz. A semente foi lançada com fé, regada com oração e lágrimas, e Deus deu o crescimento. Hoje, essa obra continua viva, transformando vidas, restaurando famílias, e proclamando que o Senhor permanece chamando um povo para si. E aí é a Delp, é o testemunho vivo da fidelidade de Deus ao longo dos anos. O que um dia começou com oração, fé e dedicação, tornou-se uma obra firmada na palavra, sustentada pelo Espírito Santo e comprometida com a proclamação do Evangelho. Cada vida alcançada, cada família restaurada e cada alma salva revelam que Deus continua escrevendo uma linda história neste lugar. Que esse legado de fé permaneça vivo em cada geração, para que a chama do Evangelho nunca deixe de brilhar em Lago da Pedra e além de suas fronteiras. Convidamos toda a igreja a colocar-se de pé e, em sinal de respeito, cantaremos o hino nacional brasileiro. Sem teu formoso céu risonho e límpido,
obrigado. Os irmãos já podem tomar os seus assentos. Muitos são os trabalhos prestados e as vidas alcançadas, mas existem projetos que nascem para ir além. É nesse propósito que a Semadema, por meio do projeto Além Brasil, Suriname, Irlanda, Bolívia, se propõe a ultrapassar fronteiras, romper distâncias e transformar realidades. Porque a nossa missão não termina onde termina uma fronteira. Ela começa exatamente onde existe uma necessidade. Glória a Deus. Enquanto muitos adoram a Deus com liberdade, milhões de cristãos vivem sua fé em silêncio, escondidos, enfrentando prisões, perseguições e até a morte por amor a Cristo. Mesmo diante da dor, eles não negam o nome de Jesus. Seu testemunho nos lembra que o Evangelho vale mais do que a própria vida e que a chama de fé jamais deverá ser apagada. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somália, Coreia do Norte, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sudão, Porque dele, por ele, Líbia, para ele são todas as Iêmen, coisas. Afeganistão,
Olhando o passado eu vejo o sangue na arena, aleluia, dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse um vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão, aleluia, era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que batia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo, aleluia. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram a coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem, aleluia, aleluia. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também estão lá nos braços de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor, não negaram um segundo, aleluia, Jesus, que Jesus Cristo é o Salvador. Era firmados nas promessas, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá essa coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo, aleluia, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram a coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue, aleluia, dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram a coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem, de enfrentar os açoites e a morte e levar a Neste momento, convidamos os irmãos a se colocarem novamente de pé, com reverência e fé,
convidamos o pastor Francisco de Assis, vice-presidente da ADEM Lago da Pedra, secretário executivo da Semadema, segundo secretário do Fórum de Missões do Nordeste e membro do Conselho de Missões da CGADB, para conduzir um clamor ao Senhor em favor dos países onde a igreja enfrenta grandes perseguições e dos povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Graças a Deus. Meus irmãos amados, eu quero convidar o pastor Leal, representando aqui a comitiva do estado do Piauí, para fazer esse clamor pelas nações que enfrentam extrema perseguição, e dados nos chamam a atenção do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Paradoxalmente, ao que se pensa, o Evangelho mais